Graça e paz. Meu nome é Leida Damásio e eu sou filha amada do Pai. Eu espero que, para a honra e para a glória do Senhor, esse testemunho possa alcançar vidas. E eu quero iniciar aqui com a palavra do Senhor, que está em Salmos 40, verso 8, que diz assim: Deleito-me em fazer tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. A minha história é cheia de vitórias e batalhas, acho que como a maioria de vocês que vão ouvir esse testemunho. Eu vou começar aos meus 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade, meu pai saiu para trabalhar. Meu pai era policial militar e ele tinha um bar lá no Jardim Guanabara. E ele não retornou para casa. Durante um assalto, ele levou um tiro e foi para a cadeira de roda. E lá ele permaneceu 1 ano e meio sem vir em casa. Quando ele chegou em casa, eu não o reconheci. E eu senti naquele momento que eu havia sido abandonada por ele. Entende que o sentimento de rejeição nasceu em mim a partir daquele momento? Ele não me abandonou, mas a história nunca é como aconteceu, é como eu estava me sentindo naquele momento. E eu cresci, conheci o Evangelho muito cedo, eu conheci a palavra do Senhor aos 6 anos de idade, mas conheci de uma forma diferente. Havia uma igreja evangélica no fundo de casa e uma missionária todos os dias passava lá em casa e me levava. Mas a minha família é espírita, eu tinha uma família espírita. Então, e meu pai mexia com política aqui em Aparecida de Goiânia. Então, a minha vida era assim: aos sábados na catequese, aos domingos na escola dominical e às sextas e quartas nos centros espíritas tomando passe. Assim foi a minha vida espiritual por muito tempo, mas eu comecei a frequentar a igreja evangélica e lá eu me encontrei na presença do Senhor. Só que eu comecei a frequentar e fui ficando, até que num determinado momento da minha história, houve uma festividade na igreja e um pregador de fora veio. E ele pediu que as pessoas que não serviam ao Senhor, isso eu já estava com 10 anos, que estivessem dentro dessa igreja se levantassem. E qual não foi a minha surpresa quando o pessoal da igreja mandou que eu ficasse de pé, porque no meu entendimento, eu havia aceitado Jesus por estar lá, por ir ficando naquele cantinho. Mas quando eu me levantei, ele apontava o dedo e ele dizia: vocês vão arder no fogo do inferno, vocês vão arder e o fogo vai queimar vocês o tempo todo. E foi para mim, aos 10 anos de idade, foi algo muito aterrorizante. E eu voltei para minha casa. E lá na minha casa, era só eu que ia na igreja até aquele momento. E a minha mãe, mais o meu pai, então, por precaução, eu comecei a ter pesadelos, eu comecei a desenvolver medo de tudo. Não dormia sozinha, medo do escuro. E o meu pai, mais a minha mãe, naquele momento, por falta de conhecimento também, por tentar me proteger, deixou que eu ficasse um tempo fora dos caminhos do Senhor. E eu, fui crescendo e voltei a essa trajetória. Igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, porque na minha mentalidade naquele tempo, todo lugar habitava o Senhor. E lá no centro, pelo menos o lugar onde eu frequentava, no centro espírita, havia um espírito de engano muito forte, porque lá se lia a Bíblia, lá se lia o Salmo 91, lá se falava de Deus. Então, na minha mentalidade, eu estava no lugar correto. E assim eu fui crescendo, sabe? Um tempo servindo ao Senhor e um tempo servindo a Satanás. Mas naquele momento, o que eu tinha dentro do meu coração, a mentira que estava impregnada em mim, era que todos esses lugares havia a presença, todos esses lugares o Espírito Santo habitava.
sem falsa modéstia, eu fui uma pessoa que o Senhor me deu inteligência, me deu uma capacidade cognitiva muito boa. E eu fui crescendo, quebrando carros na rua, brigando com pessoas. E eu resolvi, me casar. Casei aos 17 anos de idade. E foi um momento, 2 anos de muita paz no meu relacionamento. 2 anos de muita harmonia, 2 anos de muita cumplicidade entre eu e meu esposo. Eu era muito jovem, ele também. Meu pai já havia falecido. Só que depois de 2 anos, a minha vida começou a desmoronar. Eu comecei a desenvolver uma agressividade muito forte. Aquela agressividade que eu havia perdido, que eu havia encontrado lá atrás, quando eu quebrava carros, quando eu batia nas pessoas. Essa agressividade retornou aos poucos, com explosões de raiva, com violência, com vontade de... Hoje eu falo sorrindo, mas com vontade de picar um e colocar dentro da mala. Um nervosismo muito excessivo. E eu comecei a dar muita dor de cabeça e infecção. Eu dava muita infecção. E o meu ginecologista, naquela época, meu seguro de saúde era algo muito bom, era um seguro muito bom. E o meu ginecologista, ele mandou, mesmo ele sendo ginecologista, ele mandou fazer um check-up geral em mim. Até tomografia eu fiz. E não se conseguia entender uma causa física. Por que eu sempre continuava desenvolvendo infecção? Eu tomava remédio, do remédio mais caro ao remédio mais barato, remédio importado e tudo. Meu esposo chegou a fazer cirurgia de fimose e nada resolvia isso. E o meu ginecologista, então, resolveu me encaminhar para um psiquiatra. E eu... amaldiçoei esse ginecologista de todas as formas. Eu dizia, ele não consegue entender o que eu tenho e por isso está me indicando por um psiquiatra. E a minha vida ministerial, minha vida espiritual continuava dessa forma. Eu já não frequentava mais a igreja católica e o centro espírita já era poucas vezes. Mas eu comecei essa trajetória de ficar um tempo na igreja, um tempo no mundo, um tempo na igreja, um tempo no mundo. Sabe, o trauma às vezes pode parecer bobo, mas aquilo que aconteceu lá atrás, quando aquele pregador me colocou de pé e dizia que eu ia arder, aquele trauma ainda me impedia de seguir de fato os caminhos do Senhor. Porque, na verdade, eu não me sentia confortável dentro da igreja. Eu imaginava que a qualquer momento alguém iria me colocar de pé e que eu iria viver todo aquele pesadelo novamente. Mas, mesmo assim, a palavra havia entrado dentro de mim e eu tive meu primeiro filho. Ele nasceu de 8 meses, nasceu prematuro. E ele ficou um tempo internado na UTI. Ficou 1 mês internado na UTI. Os médicos disseram que ele não ia escapar. E isso fez com que eu me reaproximasse do Pai. Porque eu orava todos os dias para que a vida do meu filho fosse poupada. E assim aconteceu. Hoje meu filho levita na casa do Pai. Só que nisso eu fui desenvolvendo uma depressão. Uma depressão, a raiva misturada com a tristeza. Ao mesmo tempo que eu sorria, eu chorava. Ao mesmo tempo que eu chorava, eu sorria. E eu fui, depois de ter passado por 32 psiquiatras e 22 psicólogos, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Nesse período eu já havia tido algumas tentativas de suicídio. Eu já havia tentado contra a minha vida algumas vezes e algo dentro de mim havia se quebrado. E o meu relacionamento já caminhava, foi só 2 anos de alegria, o meu casamento foi deturpando, meu casamento, e eu fui perdendo a minha estabilidade emocional. E nesse período em que eu fui perdendo
essa estabilidade, né, esse chão, eu engravidei de novo. Eu mais o meu esposo já quase não tinha relação. Nós quase não nos relacionávamos mais, mas nas poucas vezes que eu me relacionei com ele, eu engravidei novamente da minha segunda filha. E essa menina nasceu de 7 meses. O mesmo processo. Fiquei na UTI, o mesmo processo se repetiu. Passado algum tempo, eu engravidei da minha terceira filha. E sabe, enquanto eu dizia para as pessoas que eu amava ela, que eu queria ela de todo o coração, no escondido eu dava murros na minha barriga e dizia para o pai que eu não queria mais uma criança para viver todo o sofrimento que eu estava vivendo. Entenda que esse sofrimento era interno, tudo à minha volta estava bem. Eu era concursada pelo estado, pelo município, tinha estabilidade financeira, não era rica, mas eu tinha uma vida financeira boa. Eu tinha carro, eu tinha casa própria já. A bagunça não era do lado de fora, a bagunça era dentro da minha alma. E as pessoas, meu esposo, né, nós já estávamos meio que separados, vivendo na mesma casa, mas não mais como marido e mulher da mesma forma. E o meu esposo, ele tentava, mesmo nessa separação, trazer pessoas para orar por mim. E sabe o que as pessoas me diziam? Pastores, missionários. Dizia que eu estava passando por aquilo porque eu não queria nada com Deus. Porque eu não queria nada com meu paizinho. E eu comecei a desenvolver algo peculiar, algo muito interessante. Eu comecei a frequentar velórios. A frequentar velórios da seguinte maneira: se eu soubesse que uma pessoa havia morrido lá no Japão, eu ia até esse velório. E chegava lá, eu começava a chorar na beirada daquele caixão compulsivamente. E todo mundo lá no velório, era algo tão da alma que eu chorava, que as pessoas começavam a se perguntar: quem é essa? Quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que está chorando aqui? E dentro de mim eu dizia: pai não, porque eu ainda não conhecia meu pai, é só um Deus distante naquele momento. Eu ainda não tinha intimidade nem acesso ao meu paizinho. Eu só conhecia o Deus distante e frio que punia as pessoas por qualquer coisa. Então eu dizia: Deus, como tu és cruel. Eu desejo tanto morrer e ainda estou aqui viva. E essa pessoa que talvez desejasse tanto viver, o Senhor a levou. E eu ficava nessa indagação: por que eu quero morrer e Deus não me leva? E pessoas que querem viver são levadas. E eu percorria esses velórios e ficava o tempo todo nessas indagações. Tentava suicídio, mas nunca acontecia, eu sempre acordava. E numa dessas tentativas de suicídio, eu descobri que eu estava grávida dessa minha menina, da minha caçulinha, que eu batia que eu dava murros na minha barriga. Só que no primeiro momento, quando eu descobri que eu estava grávida dela, numa tentativa de suicídio, de ter tomado remédio lá e ter parado no hospital, eu pensei: uma coisa é eu decidir eu tirar minha vida, mas outra coisa é eu decidir tirar a vida de um ser inocente. Parece contraditório, né? Mas como que depois você dava murros na sua barriga? Porque eu queria que Deus tomasse a providência, que Deus não permitisse que ela nascesse. Mas eu não. Eu não queria matá-la, mas eu queria me matar. E numa dessas trajetórias, quando eu tomei os remédios e fui no hospital, uma vizinha minha estava substituindo a secretária de uma psiquiatra. E a secretária dessa psiquiatra, ela marcou uma consulta e eu fui até essa psiquiatra. E essa psiquiatra disse assim: se você disser para alguém
que eu te disse o que eu vou te dizer agora, eu digo que tu és louca. Engraçado, né? Porque já todo mundo já me tratava como louca. Eu já havia perdido a minha identidade, o meu nome. Eu já estava afastada das minhas funções como professora. Eu já me encontrava afastada das minhas profissões de licença e tudo. E ela disse assim para mim, a cura, o seu processo não tem cura fisicamente. Eu vou te passar uns remédios para que você tenha força para lutar. Você é jovem, você é bonita, você precisa lutar contra isso. Eu vou te passar uns remédios, mas a cura está entre você e Deus. Preste atenção, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de religião. Eu estou dizendo que a cura está entre você e Deus. Busque Ele, que é lá que você vai encontrar a cura. E eu pensei, gente, que louco isso. Essa mulher é psiquiatra, é tudo, e ela não sabe diagnosticar, não sabe. Mas cheguei lá fora, contei para o meu esposo, né? Mesmo nós estando nesse processo, vivendo juntos, mas separados. E eu comecei a ir da mesma forma para a igreja, sem vontade, sem desejo. Comecei a ir por ir, porque ela disse que lá haveria cura e eu queria a cura. E as pessoas começaram a me parar na rua. Eu entrava no açougue, o açougueiro saía de lá, eis que te digo que o Senhor tem uma grande obra contigo. Eis que te digo, um dia a minha vizinha veio me contar um problema que ela estava passando no casamento e eu chamei ela para ir para a igreja. Mesmo eu nessa vida torta, a palavra ainda me movia e eu chamei ela para ir para a igreja comigo. Quando chegou lá, eu pus ela na fila de oração, terminou o culto e eu pus ela na fila para orar por imposição de mãos, a pastora orar por imposição de mãos. E a pastora me chamava e eu fazia assim. E a pastora me chamava e ela veio até mim. E até mim ela disse que era a última vez que eu era como Jonas. O Senhor me mandava para uma direção e eu estava sempre indo na direção contrária. E que era a última vez que o Pai estava me avisando, mas que Ele me posicionaria no lugar em que Ele havia, em que eu havia nascido para estar. Ah, gente, eu poderia ter escutado aquelas palavras. E aí a minha vida virou uma bagunça. Meu casamento, que já estava bagunçado, bagunçou-se mais. A minha estrutura emocional, eu fui hackeada nas redes sociais. Tudo foi corroborando para que o meu emocional se abalasse. E eu comecei a desejar a morte com mais intensidade. E eu fui me deteriorando. E sabe o que é engraçado? No início, no princípio, todas as pessoas estão lá, querendo te ajudar, te dando força. Mas quando você vai perdendo a sua identidade, quando você não quer mais tomar banho, quando você não quer mais levantar da cama, aos poucos, as pessoas foram desistindo de mim. Meu esposo, meus filhos, a minha mãe, todos foram desistindo, ou hoje eu entendo, eles não sabiam o que fazer comigo. Eles não sabiam como lidar com uma situação. Afinal, eu já não era mais a mesma pessoa, eu era uma louca, eu era uma doida agora. Eu já não tinha nome, eu já não tinha identidade, nada disso. E aos poucos as pessoas foram me abandonando. E os pastores que chegavam lá, como eu já disse anteriormente, eles diziam que eu não queria nada com Deus. E naquele momento dessa busca interior, dessa busca emocional, eu fui ouvindo somente a voz do Senhor. Porque era só Ele permaneceu. Só Ele permanecia ainda comigo. E um dia, nessa busca, essa missionária que havia me levado na igreja lá atrás, num desespero, ela havia mudado do setor, eu fui na casa da filha dela e pedi o telefone. E ela retornou, ela começou a me acompanhar. E ela tinha todo o cuidado e todo o amor, e ela trazia para mim o amor de Deus.
algo que eu conhecia Deus há muito tempo, mas eu nunca tinha conhecido o Pai. E através dela, eu pude conhecer o Pai, o meu Paizinho, o meu Abba. E eu fui conhecendo o Paizinho. Só que eu ainda não queria ir para a igreja, eu estava muito decepcionada com tudo e com todos. Mas um dia, de tanto ela insistir, isso eu já estava internada aqui na clínica Jardim América, e eu vim para casa num domingo, numa sexta. E ela me chamou e eu pensei, eu vou com ela para a igreja para ela não me chamar mais, para ela não me procurar mais. E quando eu entrei dentro da igreja, havia uma menina lá, de mais ou menos uns 13 anos, e ela estava cantando um hino. Ah, gente, esse hino entrou dentro da minha alma, esse hino entrou dentro do meu ser e fez um rebuliço. Eu pude sentir o que há muito tempo eu não sentia, sabe? Eu pude, porque eu me beliscava às vezes, eu tenho cortes, marcas às vezes de cortes aqui, que eu me cortava, para que a dor daqui esparramasse, sabe? Ela não ficasse concentrada aqui. Então eu me beliscava e eu me cortava para que essa dor irradiasse para outros lugares do peito, porque meu peito doía tanto, a minha alma doía tanto, que eu desejava não estar mais aqui. E eu sempre me perguntava, que Deus é esse? Que Deus é esse que traz a pessoa no mundo para sofrer? Mas eu não sabia que Ele tinha um propósito tão lindo, tão grandioso, tão maravilhoso. Hoje eu agradeço a Ele por cada processo que eu passei. Vocês vão entender. E assim, as pessoas foram me largando e essa missionária não. Ela trouxe o amor e eu cheguei, a palavra entrou, a música entrou e a palavra falou comigo. Só que eu dizia assim, essa mulher é uma fofoqueira. Ela pensa que ela contou minha vida todinha aqui dentro dessa igreja. Todas as pessoas sabem da minha história. Nunca mais eu retorno para esse lugar. Nunca mais eu retorno para cá. E no outro dia, na segunda-feira, eu iria voltar para a clínica. E mesmo eu mais meu esposo já separados, ele não queria que eu permanecesse lá. E ele veio para me levar junto com a minha filha caçula e nós fomos para essa clínica. E ele parou num sinaleiro e um carro parou do nosso lado. E quando o carro parou, ele estava cantando exatamente o mesmo hino que estava tocando lá na igreja. E eu comecei a chorar desesperadamente e eu disse, vou retornar para casa e vou lutar, eu vou resgatar meu casamento, eu vou resgatar o meu nome, eu vou resgatar a minha identidade. E eu retornei. Nesse tempo, nesse intervalo, meu esposo saiu definitivamente, saiu de casa. E eu era tão perturbada mentalmente, emocionalmente, que eu comecei a frequentar essa igreja que a missionária me levou, e lá tinha cultos 3 vezes na semana. E eu precisava estar na presença do Senhor durante todos os dias da minha vida. Porque era o único lugar que eu tinha paz. O único lugar que o demônio não conseguia acessar a minha mente. Então eu comecei a frequentar uma igreja, Deus é Amor. E lá tem um momento de revelação. Só que nesse dia, quando eu pus o pé na porta, a pastora estava lá no púlpito e ela levantou o dedo e disse, eis que o Senhor tem grandes coisas com você. E eu pensava, grandes coisas? Eu tô louca, tomando remédio controlado. Tô com meu marido fora de casa, totalmente abandonada. Que grandes coisas é essa que vai acontecer na minha história? E ela disse, as pessoas vão duvidar e eu quero que você retorne aqui para contar o testemunho. O Senhor quer falar contigo. E eu me alegrei. Deus, que até então não era o meu pai, era o Deus distante, queria falar comigo. E depois que passou aquela empolgação, que eu cheguei em casa, eu pensava, mas como Ele vai falar comigo? Como que Deus vai falar comigo? Talvez essa é a pergunta de muitas pessoas, né? Como Deus vai falar comigo? O que Deus vai falar para mim? E eu orei. Naquele momento mesmo, sem saber orar, eu conversei com Deus. Nada aconteceu.
Na madrugada, nada aconteceu. Dias e dias eu buscando, nada aconteceu. Um dia eu fui para um encontro de mulheres com essa missionária e eu vi as mulheres rodopiando e o Espírito, e eu nada aconteceu. Eu senti um pouco a presença, mas nada aconteceu. E nesse dia eu cheguei lá em casa e ajoelhei e nada aconteceu novamente. E eu levantei e fui tomar um copo d'água e eu, na minha inocência, disse: Deus, eu tô aqui. A hora que você quiser falar comigo, você me chama, porque eu já tentei de todas as formas e o Senhor não fala nada comigo. Quando eu deitei e eu puxei a coberta, eis que foi a primeira vez assim que eu pude ouvir de fato, entender de fato. Porque depois disso eu entendi que muitas vezes ele tentou falar comigo, mas eu é que não estava pronta, eu que não estava preparada, eu achava que era da loucura, que era da minha mente, que era das medicações. E a primeira vez ele disse para mim: filha, você levará a minha palavra de um modo diferente. Você transformará a minha palavra em poemas, em versos, em histórias, em canções. Eis que tenho te separado para um tempo novo. E a partir desse momento, o Senhor começou a me entregar poemas. Eu digo que são presentinhos, pedacinhos de amor que o Pai tem me entregado. E esses poemas mais tarde, hoje, no tempo de hoje, eles são usados para trabalhar o emocional de muitas mulheres. E a partir daquele momento, a partir dele conversar comigo por poemas, eu vou ler um aqui para vocês. Numa longa estrada perdida eu me encontrava. Desesperada, uma esperança eu buscava. Nessa peregrinação de choro, angústia e decepção, sonhos já não existiam mais não. Meu coração ardia por aqueles que um dia disseram me amar. Sabe? Esses foram os primeiros a me abandonar. Não existia no mundo para mim lugar e minha vida decidi tirar. A um lugar alto subi e ali percebi que enquanto eu chorava, alguém minhas lágrimas enxugava. Eu não era um acaso, fruto do nada, mas existia em minha vida um Senhor, um Deus vivo que me amava. A escuridão em mim habitava, a morte rondava e como louca a sociedade me julgava. Mas existia um Senhor, um Deus vivo que me amava. Eu era sem forma, extremamente vazia e um grande pesadelo minha mente vivia. Remédios tomava, conselhos ouvia, mas a minha vida continuava sem forma, a minha vida continuava vazia. Quantos dedos apontavam em minha direção, feriram de verdade minha alma, feriram meu coração. Mas existia em minha vida, mesmo sem eu querer ver, um Deus que me amava, um Deus que me ama, não só a mim, mas também a você. Ah, quantas vezes num silêncio que por si só tudo dizia, o que eu mais queria era voltar a ser gente, mesmo que fosse por um dia. Ninguém em mim acreditava, como mentirosa me chamavam. Sozinha eu me encontrava, pelo menos era o que eu achava. Mas existia em minha vida um Senhor, um Deus vivo que me amava. Ah, nessa peregrinação eu desejava com todas as minhas forças a salvação. Fui tida como endemoniada, desnaturada, preguiçosa e até malvada. Um dia de tanta dor, essa estrada gigante trilhar, encontrei um pai, um amigo, um rei, todos em um só lugar. Depois de dias de dor e sofrimento, ele me abraçou e pude sentir o acalento do meu Senhor. Ah, quando parei de chorar, eu pude notar que em todo esse tempo de angústia, em todos os momentos, em todas as horas, em todos os dias, era somente Ele, o meu Deus, que me seguia. E assim Ele foi me entregando centenas de poemas.
A minha vida foi sendo construída a partir desses poemas. E aí, um dia, eu estava deitada, eu tinha construído o meu quarto de guerra, porque lá em casa é meu banheiro de guerra, mas nesse momento eu tinha construído um quarto de guerra. E eu estava deitada, eu fui orar, e de tanto orar, eu adormeci. Eu tinha posto um colchãozinho assim no chão e eu adormeci. E no momento em que eu adormeci, eu acordei com choro e grito na minha cabeça. E eu comecei a pôr a mão na minha cabeça, pensando que os gritos eram externos. Mas eles não eram, eles eram dentro de mim e eu escutei uma voz. Naquele tempo, falar sobre depressão, sobre problemas emocionais dentro da igreja era proibido. Não se falava de depressão, de transtornos emocionais, de nada disso dentro das igrejas. E eu punha minha mão e eu pensei, gente, eu recaí. Eu vou ter que tomar remédio de novo. A loucura está tomando conta de mim. E eis que o Senhor me disse assim: filha, ouça os gritos. São gritos de mulheres, homens, idosos, crianças, que para eles não tem mais esperança. Mas eis que levantarei por sobre a face da terra homens e mulheres que serão não pescadores, mas curadores de almas. E sabe, quando ele me mostrou uma visão e ele me mostrava igrejas e igrejas, e as pessoas estavam sentadas nos bancos da igreja, mas eram esqueletos, não eram pessoas, eram esqueletos que estavam sentadas naquele banco. E ele dizia para mim: eis que o meu povo, eis que eu vou enviar pessoas que vão tratar e curar a minha igreja. Eis que eu vou enviar curadores de almas por todos os cantos do mundo, que vão olhar para a minha igreja, sarar e curar a minha noiva no nome do meu filho. E ele me mostrava as pessoas doentes há anos dentro da igreja. 30 anos, 20 anos, 2, 5. Pessoas que já haviam aceitado o Senhor como o único e verdadeiro Salvador, mas que dentro delas havia uma dor. E ele começou esse processo comigo. Ele disse: eis que transformarei ferramentas humanas em ferramentas espirituais. E ele começou a trabalhar comigo, primeiro dentro da minha casa, restaurou o meu casamento, tá? Eu fui traída, meu testemunho é muito grande, eu estou resumindo as partes principais. Eu fui traída, mas o Senhor resgatou o meu casamento. Hoje eu mais meu esposo vive como namorado. Eu amo, hoje eu tenho 30 anos de casado. E eu mais ele, nós somos muito cúmplices, nós sorrimos junto, nós temos uma sintonia que às vezes eu vou falar uma frase e ele fala no mesmo momento. O Senhor começou o resgate dentro da minha casa, depois o resgate da minha sanidade mental. Ele foi recuperando a minha identidade, eu fui recuperando o meu nome e eu aceitei verdadeiramente ele trabalhar dentro de mim. Eu aceitei verdadeiramente o processo. E ele foi curando, me curando aos poucos e me levantando numa busca de autoconhecimento dentro da palavra dele, de ler a palavra. Até então eu nunca havia lido a palavra de Gênesis a Apocalipse. Eu li a Bíblia, mas por pedaços. E eu comecei a ler a palavra dele toda, de Gênesis a Apocalipse. E ele foi levantando cursos para mim fazer nessa área emocional. E um dia eu estava fazendo um culto no lar, numa casa, e um pastor, o Senhor levantou um profeta, e esse profeta disse: eis que o Senhor, as mesmas palavras que o Senhor tinha usado na madrugada, usou esse pastor para me dizer, que ele converteria ferramentas humanas em ferramentas espirituais, e que no lugar da minha dor, ele estava me levantando para a honra e para a glória dele, para alcançar pessoas que estavam padecendo em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, em problemas emocionais, em problemas na alma. E assim foi. Eu comecei a estudar
e buscar em Cristo também esse conhecimento e isso tudo. E o Senhor começou a trazer pessoas para mim, como hoje terapeuta, psicanalista, numa abordagem cristã, para me orientar essas pessoas para a honra e para a glória dele. Porque quando uma pessoa chega até mim e fala que está com depressão, eu não digo para ela que é falta de Deus. Quando uma pessoa chega em mim e fala que está desistindo da vida, eu entendo exatamente, eu sei exatamente a dor que essa pessoa está passando, porque eu já passei, eu já vivi essa história. Então, para a honra e para a glória dele, hoje ele me levantou para isso. Eu atendo pessoas nessa área, o Senhor tem me dado muitas dinâmicas, o Senhor tem me dado muita capacitação. Meu filho hoje mais velho é levita do Senhor, as minhas 2 filhas vão batizar agora, né? Para a honra e para a glória do Senhor, e ele mudou minha história. E se ele mudou minha história, você que vai ouvir esse testemunho, que está às vezes na depressão, que está na ansiedade, que o médico disse que você vai tomar remédio o resto da vida, que o médico disse que o seu problema não tem solução. Eis que eu quero te dizer que tem solução. Que Cristo é capaz de restaurar a identidade, a sanidade, e que Cristo é capaz de fazer das nossas pedras, de fazer das nossas dores. Cristo é capaz de fazer disso tudo bênção para as outras pessoas. Porque hoje eu trabalho com as pessoas no lugar que eu fui ferida, no lugar que eu fui maltratada. Sabe, em traumas religiosos, pessoas que às vezes desistiram. Eu quero te dizer que se você passou por algum processo com líderes religiosos, com pastores, se você passou por algum problema dentro da igreja, eu quero te dizer que o meu paizinho, ele não tem nada a ver com isso. Que assim como ele me ama, que assim como ele me resgatou, ele te ama e ele também quer te resgatar. Eu quero te dizer que se você ainda não conhece, eu quero te convidar a conhecer o Paizinho, o Abba, não um Deus distante que às vezes é pregado dentro da igreja. Às vezes você está na igreja há muito tempo, você conhece Deus, mas hoje eu te convido a conhecer o Pai, a conhecer aquele que faz cafuné, a conhecer aquele que quando todo mundo te abandona, ele permanece, aquele que te carrega no colo. E hoje, para a honra e para a glória dele, a minha história foi mudada, a minha história foi transformada. A partir dessa jornada, eu tenho N coisas. Eu tentei abortar a minha filha, eu tive um resgate com ela, e N coisas, mas isso vai ficar para uma próxima vez. Eu vou contar para vocês a história da minha filhota. Essa menina, que eu bati na minha barriga, ela cresceu. Ela mamou em mim até os 6 anos de idade. Sabe por quê? Porque eu sentia culpa. Eu tinha uma culpa muito grande dentro de mim. Era uma culpa que me consumia por dentro. E essa menina, ela foi distanciando de mim. Ela não me obedecia, ela não me respeitava. Mas eu já havia apagado da minha memória que eu não a desejava. Eu já havia apagado na minha memória, sabe? Eu já conhecia Deus, eu já estava dentro da igreja, eu já era filha amada, então estava tudo resolvido. Só que eu nunca havia pedido perdão para ela, porque isso para mim era página virada na minha história. Mas essa menina, nós brigávamos muito. Eu pregava na igreja, levava o amor dos outros para os filhos das outras pessoas. Eu sempre amorosa, sempre abraçava o filho das outras irmãs, sempre aconselhava as outras irmãs. Olha, irmã, você tem que tratar o seu filho com amor. Mas dentro da minha casa não era assim que eu processava com a minha filha. Eu gritava, eu brigava e eu queria transformá-la na força do meu braço. Porque afinal, eu agora era uma pessoa que ministrava a palavra do Senhor. Então eu tinha que apresentar uma família perfeita. E se ela era imperfeita, eu tinha que consertar ela de qualquer maneira.
E eu mais ela tinha brigas horrendas, brigas muito feias, brigas assim, muito feias mesmo. E um dia, a gente tinha um apartamento lá em Florianópolis, e eu estava nesse apartamento e eu mais a minha filha teve uma briga muito feia. E eu fui para o meu quarto e eu adormeci. Quando eu adormeci, o Espírito Santo me levou em espírito no dia em que eu estava batendo na minha barriga. E ele me mostrou eu batendo na minha barriga e todas as coisas que eu falei, que eu não queria que ela nascesse, que eu não queria que ela vivesse, que eu queria que Deus levasse ela. E era como se eu estava fora de mim me vendo. E eu via tudo aquilo que eu fiz. E ele me trouxe e ele disse que eu conseguiria trazer a minha filha de volta, que eu conseguiria resgatar a minha filha, mas não daquela forma, que eu conseguiria resgatar ela com a verdade e com o amor de Deus, o mesmo amor que me alcançou, era para me transbordar na vida da minha filha, como eu estava transbordando na vida das outras pessoas. E eu acordei chorando, e quando eu acordei eu chamei ela. O nome dela é Ana Beatriz, ela me permite sempre, eu pedi para ela autorização para contar a história dela. E a Ana Beatriz, a minha belinha, a minha caçulinha, a minha princesa, eu chamei ela e nós duas, eu conversei com ela, expliquei para ela, confessei para ela que quando eu estava grávida, que eu estava doente emocionalmente, que eu desejei que ela morresse, que eu desejei que ela não nascesse, mas que ela era minha filha amada, que eu amava ela com toda a minha alma, que eu amava ela com todo o meu ser. E naquele dia nós duas nos abraçamos e nós choramos muito. E eu pedi perdão para minha filha, e eu pedi desculpa. Minha filha, ela tem tatuagem. A minha filha, ela era uma rebelde sem causa, sabe? Ela procurava amor nas outras pessoas, ia em festa, em boates. E naquele dia começou o processo de restauração entre eu e ela. E nós choramos muito e eu contei para ela e eu pedi perdão para o Senhor, pedi desculpa para ela. E a partir daquele dia a nossa história foi acontecendo e nós fomos sendo resgatadas e nós fomos nos encontrando. Sabe, no amor de filha, no amor de mãe. Hoje ela me respeita. Ontem a gente foi tirar fotos, porque ela está se formando agora em cirurgiã dentista. E ontem a gente foi tirar as fotos, né? Fazer o álbum dela de profissional, fazer a imagem profissional dela. E ela, mamãe, eu quero que você vá, eu quero que o meu pai vá. E agora ela custou um tempinho também, como eu, para conhecer o papai, né? Para conhecer o paizinho. Ela demorou um pouco, mas agora ela vai ser batizada, a minha outra menina. Hoje eu sou avó, tenho 3 netos e eu trabalho nessa área, resgatando para a honra e para a glória do Senhor, dentro da palavra dele. E como ele disse, assim ele cumpriu. Ele transformou ferramentas humanas, ferramentas que às vezes eram usadas por terapeutas que não tinham uma abordagem cristã, ferramentas que às vezes ele transformou em ferramentas espirituais. Através disso eu comecei a enxergar. Eu brinco que eu não tenho dom de revelação, mas eu tenho o dom da emoção. O Senhor consegue trazer para mim, para a honra e para a glória dele, o emocional das pessoas. Quando eu vejo uma pessoa, eu consigo discernir espírito de solidão, de medo, ira, raiva. Eu consigo enxergar o emocional das pessoas. E assim como naquela visão ele me mostrou a igreja, às vezes machucada, às vezes eu entro dentro de uma igreja e ele me mostra aquelas pessoas que estão machucadas. E por que ele me mostra? Porque é chegado, a vinda de Jesus está muito próxima. E é chegado o tempo de nós, enquanto igreja, nos curarmos verdadeiramente. Sabe, sem mentira, sem falsidade, mas verdadeiramente sermos curados na nossa alma, sermos curados no nosso interior. Não um sorriso falso, porque por muitas vezes eu sorria.
Quem ficou sabendo que eu estava doente ficou indignado, porque eu era feliz por fora. Porque as pessoas têm a ilusão de que deprimido é só aquela pessoa que chora. Eu passei por esse momento, como eu disse para vocês, da oscilação. Às vezes feliz, às vezes triste, às vezes feliz, mas para as pessoas de fora, eu sempre me mostrava feliz. Os de dentro da minha casa, os mais próximos, que viam essa oscilação de alegria e tristeza, às vezes alegre, às vezes triste, às vezes alegre, às vezes triste. Mas lá fora, eu era sempre feliz. Lá fora, eu era sempre alegre. E o Senhor, Ele quer trazer verdadeiramente uma alegria verdadeira, uma felicidade verdadeira para dentro de nós. Não se contenha em sorrir um sorriso amarelo. Não se contenha em sorrir só por sorrir. Eu quero te dizer que o Pai tem felicidade para você. Ele tem alegria, Ele tem amor verdadeiro. Não no superficial, mas no profundo. E é isso que eu trago hoje para vocês. Esse resgate da identidade, esse resgate do emocional. Nós estamos passando por tempos difíceis dentro das igrejas, pastores se suicidando, missionários tirando a própria vida, perdendo o desejo mesmo de viver. Busque ajuda, busque ajuda, primeiro no Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, que para sermos perdoados, nós temos que confessar ao Pai. Mas a palavra também nos diz que para sermos curados, temos que confessar uns aos outros. Uns aos outros é confessar para o padeiro, para o leiteiro? Não. É para alguém preparado pelo Senhor. Um pastor, uma pessoa de Deus, uma pessoa preparada para o Senhor para te ajudar nisso. Você não precisa carregar isso sozinho, sozinha. Você não precisa carregar esse peso sozinho, sozinha. Procure ajuda, porque eu sou a prova viva disso. E se o Pai nos amou a tal ponto que Ele foi capaz de mandar Jesus para morrer por nós, Ele é capaz sim de restaurar a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Não desiste de você. Às vezes a gente é muito boa, muito amorosa, muito compreensiva com os de fora. Seja boa, seja amorosa com você. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame a você também. Se cuide, se trate para você ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. E esses poemas, o Senhor começou a usar eles como instrumento de cura na vida das pessoas. Um dia lá em Florianópolis, eu vou contar alguns testemunhos em relação a esses poemas. No princípio, eu não entendia o que o Pai queria me entregando poemas. Eu achava lindo, achava que era presentinhos do céu, mas eu não tinha entendimento de que eles eram ferramenta de cura e transformação. E aí, quando foi um dia, a gente, lá em Floripa, a minha tia, ela faz parte do círculo de oração lá de Florianópolis, e eles estavam em festividade e eu fui chamada. Minha tia me convidou para ir para lá. Eu não ia ministrar nem nada, era só participar da festividade. E eu sempre tenho algo guardado, uma palavra, alguma coisa guardada, eu estou sempre preparada. E na hora que eu ia saindo, o Senhor mandou eu separar esse poema que eu li para vocês primeiro. E eu falei, Pai, eu não quero levar esse poema. Esse poema é de muita dor. Esse poema é de um momento de muita dor da minha história. Esse poema é um momento de muita dor da minha vida. Eu não quero levar ele. Eu vou levar um outro lá que falava de amor, que falava... E eu saí na porta. Quando eu saí na porta, o Senhor falou, não é para levar esse, é para pegar outro. Aí eu voltei e peguei esse poema que eu li para vocês a primeira vez. Quando eu cheguei lá na igreja, eu sentei lá no banco, estava perto, isso já estava perto da pandemia, isso já havia corrido o tempo, estava perto da pandemia. E entrou um pessoal dentro da igreja, o rapaz de bermuda, de boné, e a menina, e eu naquele momento, eu julguei eles, olha para vocês verem.
Alguém que já tinha sido tão amassada pelo Senhor ainda se dava ao direito de julgar alguém. E eu pensei, gente, mas esse rapaz com boné aqui dentro da igreja, e eles vieram e sentaram do meu lado. E aí o pastor pediu para que a gente ficasse de joelhos, né? O pastor pediu para que a gente ficasse de joelhos e fizesse uma oração. E quando eu ajoelhei, o Senhor falou para mim, o poema é para ela. E eu pensei, o poema é para ela? Pensei, olha, eu ouvindo voz, o poema é para ela? Pai, como que eu vou falar o poema para ela? Eu não conheço essa mulher, eu vou chegar nela e vou falar, deixa eu ler um poema para você? Aí eu falei, aí o Senhor falou, é para ela, você vai ler o poema para ela. E eu levantei, quando eu levantei, né, a gente fez aquele momento de abraçar dentro da igreja, e eu abracei ela profundamente. E quando eu abracei ela, eu senti uma dor tão grande dentro do meu peito, que eu quase caí. Foi uma dor muito forte, eu senti aquela dor. E eu sentei e falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, se é realmente o poema é para ela, eu quero que ela venha falar comigo. E ela virou para mim, quando eu terminei de falar, ela virou para mim e disse assim, você é dessa igreja? Você congrega aqui? E eu sorri para ela e disse, não, eu venho visitar a minha tia. Minha tia congrega aqui e é a festividade do círculo de oração. E eu vim visitar ela, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero falar com você a hora que o culto encerrar, você aceita? Ela, sim, aceito. E o culto, né? Ela aceitou Jesus, essa moça, naquele dia ela levantou as mãos, foi lá para frente, aceitou o Senhor e o culto terminou. E eu fui saindo lá para fora meio que escondida, meio que pensando assim, tomara que ela não me chame, tomara que ela vá embora e não queira escutar o que eu tenho para ela. E eu com esse caderno, escrito esse caderno na mão. E aí ela veio e me chamou, irmã, você quer falar comigo? E eu levei ela para um cantinho lá fora, sabe? Era dia de festividade e a igreja tinha um espaço muito grande. E eu levei ela para um cantinho lá fora e eu comecei a ler esse poema para ela. Quando eu comecei a ler, ela começou a gritar. Ela gritava e ela chorava, e ela gritava e ela chorava. E nisso, o namorado dela se aproximou. E as pessoas foram se aproximando, pensando, por que ela está gritando? As pessoas foram se aproximando. E quanto mais o poema era lido, mais ela gritava e mais ela chorava. E o namorado dela chegou e abraçou ela. E falou, você conhece ela? Aí eu falei, não, eu não a conheço, mas o meu pai conhece. E aí ela pegou e falou para mim assim, irmã, eu vim aqui na igreja hoje porque seria meu último dia de vida. Eu aceitei Jesus porque para ver se ele tinha compaixão da minha alma. Mas eu já havia deixado o veneno lá em casa, quando eu retornasse. E o namorado dela olhou para ela, e ela chorando, e ele começou a chorar, e os dois se olharam, e ela falou para ele, eu não estou dando conta mais, eu não estou suportando mais. E eu falei para Deus assim, se o Senhor ainda me ama, se o Senhor ainda me ouve, manda alguém falar comigo, mas manda alguém falar comigo algo que eu entenda. Manda alguém falar comigo algo que conte, que fale das minhas dores e dos meus problemas. Irmã, e ela chorava e ela dizia, eu iria me matar essa noite. Eu vim aqui porque seria uma despedida e uma tentativa de Deus ter misericórdia da minha alma. Mas eu já estava com tudo preparado. E aquele dia, acho que foi o primeiro dia que eu compreendi, foi quando eu compreendi o que o pai queria com esses poemas, o que o pai queria trazendo esses poemas. Eu passei por muitos processos na minha vida, também passei pelo abuso por um marido de uma tia minha, e passei por muitos processos, e num dia o pai me entregou um poema de abuso. E eu coloquei esse poema em cima da minha, eu anotei num papel, não estava nem no caderno, eu estava num papel lá, eu anotei num papel de pão, e eu coloquei ele em cima lá do negócio lá em casa, e meu marido estava vendendo um carro. E chegou um casal lá em casa e foi olhar esse carro, e o marido ficou lá fora, e meu marido veio na cozinha e falou, amor, ela quer um copo d'água, você dá água para ela?
Falei, dou. E eu convidei ela para entrar e ela sentou à minha mesa. Eu servi ela com um copo d'água. E o Senhor falou para mim, pega o poema e lê para ela. Eu falei, pai... E eu em espírito, né? Lá sentada e eu, mas meu paizinho conversando. Paizinho, como que eu vou dar esse poema para essa mulher? Aquele poema lá fala de abuso. Eu conheci a mulher agora, ela não me conhece. Como que... Pega o poema, filha, para ela. E eu falei para ela assim, você aceita eu ler um poema para você? E ela aceita. E eu pensei, gente, essa mulher não está entendendo o poema que eu vou ler para ela. E eu sentei e comecei a ler o poema. Quando eu comecei a ler o poema, ela foi ficando branca igual papel. E nisso, o meu esposo, olha para vocês verem, o meu esposo e o esposo dela entrou. E o esposo dela sentou do lado dela e abraçou ela. E o poema foi falando e ela chorando. E aí ela começou a chorar e ele a chorar também. E aí ele me fez a mesma pergunta. Vocês se conhecem? E eu dei a mesma resposta. Eu não conheço, mas o meu paizinho, o meu papai conhece ela. E eles trouxeram um testemunho. Não, nós mudamos daqui, nós mudamos para o interior, porque nós casamos tem pouco tempo, ela foi abusada e eu mais ela, nós nos afastamos da igreja, nós não estamos mais, minha família é evangélica, a família dela é evangélica, mas ela foi abusada por um líder religioso e nós resolvemos nos afastar e por isso, e aí eles começaram a chorar e ele falou, eu entendi, pai, nós vamos voltar. E ali mesmo eles fizeram a reconciliação com o pai. Ali mesmo eles se reconectaram e eles não compraram o carro. Eles não compraram o carro, mas o pai trouxe eles do interior para viver esse momento através desses poemas. E o último poema que eu vou ler para vocês, que eu vou ler um deles, porque eu tenho muitos, de vários temas. Mas esse que eu vou deixar aqui para vocês, o pai tem usado ele em vários lugares. Eu estava num chá de mulheres e lá havia uma menina, uma mulher, toda assim com as vestes bem desnudas mesmo. E o Senhor falou para mim, lê o poema para ela. E eu, pai, será que ela vai receber? E o Senhor falou, ela vai receber. E esse último poema que eu li ele, que eu vou ler para vocês, eu li ele para ela. E ela chorou compulsivamente. E ela chorava muito, muito, muito. E ela dizia, eu não sabia que eu era tão amada assim. Eu não sabia que o pai... Então, esses poemas, eles têm sido terapêuticos. Eu tenho usado eles em sessões terapêuticas para trabalhar com mulheres. Eu tenho usado ele em sessões terapêuticas para trabalhar com homens. E aí eu consegui entender a dimensão desses poemas, a dimensão do amor de Deus, que as pessoas às vezes esquecem do tanto que elas são amadas. E eu quero te dizer hoje, você é amada, você é amado pelo Pai. Deixa Ele trabalhar na sua alma, deixa Ele trabalhar na sua essência, deixa Ele trabalhar no seu interior. Se permita ser curado. E sabe, um dos problemas, o Senhor diz, como curadora de almas, que os curadores de almas são diferentes dos pescadores, embora a gente também pesque. Os curadores de alma, eles são levantados para dentro da igreja. São pessoas que já aceitaram Jesus. São pessoas que já conhecem Jesus, mas que ainda não sabem lidar com a sua raiva. Que ainda até diz que perdoou o pai, perdoou a mãe, e pode até ter perdoado mesmo, mas nunca tratou a ferida. Pessoas que já aceitaram Jesus, mas que estão adoecidas dentro da igreja. O curador de almas, ele trabalha nessas pessoas que estão afastadas, que já esqueceram, que já não sentem mais como eu um dia não sentia. Eu me cortava, eu me beliscava, eu me mordia para me ver se eu ainda estava viva, se eu ainda me sentia. Mas você não precisa passar por esse processo. Você não precisa passar por isso. O Senhor levantou por sobre a face da terra homens e mulheres que são não pescadores, mas curadores de alma.
E no nome do Senhor e no nome de Jesus, você pode ser curada e resgatada. Eu vou ler para você o poema que ele me entregou. Não importa como te olham, sempre te verão do lado de fora. Eu olho por dentro, conheço cada movimento, cada personalidade, cada mentira, cada verdade, cada dor, cada sofrimento. Se por um instante pudessem se ver como os vejo, sentir, não ouvir, mas sentir o meu amor. Quantos atributos lhe dei, de tantos modos te chamei, de diversas formas, meu amor a você declarei. A minha imagem o criei, e o direito de ser chamado de filha, de filho lhe dei. É minha geração eleita, povo escolhido. Das trevas eu tirei, minha grandeza lhe anunciei. Por amor o separei. O mundo que o cerca, por muitas vezes sua beleza esconde. Mas a visão do mundo não alcança nem o horizonte. Eu sei quem tu és e para qual propósito tu viestes. Antes que seus ossos cobertos estivessem, eu já te amava. Cada traço do teu rosto eu desenhei. Cada pedacinho do teu corpo eu projetei. Não deixe em teu peito lugar para rejeição, pois tu és a obra-prima da criação. O inimigo tem tentado e de muitos tem roubado o valor que cada um tem. A autoestima deves ter, e quando no espelho se vê, lembre-se, eu criei você. Não permita que uma imagem pelo diabo distorcida lhe tire o desejo da vida. Não se deixe enganar. Tu és amada, tu és amado, tu és querido, tu és querida. Ouça o que eu vou te dizer. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das feridas, eu escolhi você. O Pai me entregou esse poema num momento de muita dor. De muita dor. E hoje Ele está dizendo para você que está aí do outro lado, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das feridas, Ele escolheu você. E eu quero fazer uma oração, ministrar ao coração de vocês nesse dia. Eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. E eu não quero agora na tempestade. Eu quero que você permita o Espírito Santo falar com você na brisa. Coloque a mão no teu coração. Puxe o ar. Solta o ar. E quando puxar o ar, puxe o Espírito Santo para dentro de você. Deixe Ele trabalhar no teu interior. Deixe Ele trabalhar na tua alma. E quando você soltar o ar para a honra e para a glória do Senhor, solte o medo, solte a raiva, solte a tristeza, solte o peso das costas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Eu não sei como essa pessoa aí do outro lado está, mas tu sabes, Paizinho querido e amado. E eu quero colocar diante do Senhor, Pai, sentimentos e emoções dessa pessoa. Eu levo cativo a ti, papai querido e amado, a mente dessa pessoa que está aí do outro lado. Que o Senhor venha trabalhar curando emoções, curando sentimentos, resgatando, Pai, a história e a identidade desta pessoa. Pai, em nome de Jesus, se nesse instante ela está sendo chamada de louca, de preguiçosa, de mentirosa, porque às vezes não tem forças nem para levantar do lugar. Da mesma forma que o Senhor trabalhou comigo, Pai, em nome de Jesus, eu divido, Pai, com essa pessoa a cura que o Senhor ministrou outra hora em meu coração. No nome de Jesus, Pai, eu ministro, Pai, como profeta do Senhor, como profeta na tua casa. Eu declaro, Pai, que o emocional desta pessoa será estabelecido e será restaurado para a honra e para a glória do teu nome. Eu declaro, Pai, que estas vidas serão, Pai, levantadas
usá-las como instrumento de cura nesse tempo e nessa hora. Que eles serão curadores de alma, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar. Puxa o ar, solta o ar, fica num ambiente tranquilo. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração, espiritualmente. Pergunte ao Espírito Santo, qual dor ainda precisa ser curada dentro de mim? Mais uma vez, pergunte a Ele, Espírito Santo, qual dor ainda precisa ser curada dentro de mim? Espírito Santo, qual dor ainda precisa ser curada dentro de mim? Num ato profético, para a honra e para a glória do Senhor, acesse o mundo espiritual agora. Acesse o mundo espiritual. Puxe o ar, solte o ar. O anjo do Senhor vai entrar aí agora onde você está. O anjo do Senhor entra aí com uma bandeja dourada. Nessa bandeja, coloque de forma profética todas as suas dores, todos os seus traumas, tudo aquilo que você ainda não conseguiu superar, tudo aquilo que precisa ainda ser trabalhado dentro de você. Coloque nesse anjo, na bandeja desse anjo ministrador de cura agora. Em nome de Jesus, faça esse ato profético. Coloque na bandeja que o anjo do Senhor está aparecendo aí e está te mostrando. Coloque todo o peso dos seus ombros, toda a dor na coluna, a dor no estômago. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, trabalhe nesse estômago. Põe a mão no seu estômago agora. Em nome de Jesus, todo o espírito de suicídio, todo o espírito de morte que estiver agindo, Pai, em nome de Jesus, dentro do estômago dessa pessoa, seja agora destruído em nome de Jesus. Coloca a mão agora nas suas costas. Pai, todas as pessoas que estão passando por problemas na sexualidade, na sua identidade sexual, pessoas que não estão conseguindo se entregar ao seu esposo, à sua esposa, em nome de Jesus, seja restaurado agora o desejo, seja restaurado agora em nome de Jesus a vontade, que o olhar dela seja para o esposo, o olhar dele seja para a esposa, em nome de Jesus, haja um resgate agora na sexualidade dessas pessoas. Coloque agora a mão na sua garganta. Pai, em nome de Jesus, venha ministrar agora as palavras, Pai, que esta pessoa que ficou entalada, palavras que ela teve que engolir, palavras que ela não pôde soltar, Pai, em nome de Jesus, haja cura agora aí. Vai repreendendo o câncer na garganta, vai repreendendo, Pai, em nome de Jesus, esse bolo que está aí, vai dissolvendo agora todas as palavras, todos os sapos, todas as mentiras que Satanás fez com que essa pessoa engolisse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão nos seus ouvidos agora. Papai querido, tem pessoas que estão aí no outro lado que estão ouvindo vozes demoníacas. Vozes que dizem para ela que ela não é capaz mais. Vozes que têm tentado destruir a identidade que o Senhor construiu. Vozes que têm dito que ela é feia, que ele é feio, que tem trazido incapacidade, inferioridade. Puxe o ar, solte o ar. E em nome de Jesus, ordeno agora, na autoridade do nome e do sangue de Jesus, que estas vozes se calem agora, que a audição dessa pessoa para as vozes do maligno se fechem agora, em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça. Espírito Santo de Deus, elevo agora cada pensamento destas pessoas cativas a Ti, para que o Senhor possa fazer a obra de renovação da mente. Que a mente dela seja renovada, estruturada. Que as emoções, Pai, em nome de Jesus, sejam agora transformadas em amor, para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome.
coloque as mãos nos teus olhos. Pai, pessoas que estão com traumas, Pai, porque viram cenas que não deveriam ver. Pessoas que viu alguém morrendo. Pessoas que viu alguém sofrendo, Pai. Pessoas que estão traumatizadas por algo que viu, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, Pai, os traumas que foram gerados a partir da visão. Os traumas que foram gerados, Pai, em nome de Jesus, a partir da visão, sejam curados agora para a honra e para a glória do Teu nome. Põe a mão na tua boca. Pai, em nome de Jesus, traumas que foram gerados por palavras de maldição, sejam destruídos agora na autoridade do nome do sangue de Jesus. Pai, mais uma vez, o emocional, eu entrego as emoções destas pessoas na tua presença, para que seja curado, Pai, de dentro para fora. Faz uma transformação, Pai, de dentro para fora. Passa a mão nas pernas. Em nome de Jesus. Pessoas que não estão conseguindo mais caminhar. Pessoas caminhar espiritualmente. Pessoas que sentem que está amarrada. Pessoas que não conseguem mais, que fica igual galinha piada, sabe? Andando em círculo. Em nome de Jesus. Na autoridade do nome do sangue de Jesus, que todas as correntes caiam por terra agora, e que a liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário esteja por sobre as pernas e por sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu profetizo, em nome de Jesus, emoções curadas para a honra e para a glória do Senhor. Amém. E eu quero falar sobre o meu trabalho. Hoje eu trabalho, né, como terapeuta cristã. Trabalho muito, realizo também para a honra e para a glória do Senhor chás de mulheres. Porque me perdoe, irmãs, quem discordar, mas isso é um direito seu discordar. Mas eu tenho percebido que os chás de mulheres têm se tornado cultos. Não que eu tenha nada contra culto. Culto é maravilhoso, culto é para cultuar o Senhor, é maravilhoso. Mas os chás de mulheres, né? Eu acredito, essa é a minha percepção, tá, irmãs? Que o chá de mulheres é para a gente tratar problemas que muitas vezes não podemos levar no púlpito. Por exemplo, abuso sexual. Por exemplo, a questão das mulheres que têm problemas na sua sexualidade. Mulheres que têm problemas com a sua autoestima. E o que eu, Leida, tá, percebi? Que os chás de mulheres, muitas vezes as pessoas falam que vai acontecer um processo de cura. Mas, na verdade, acontece dentro dos chás de mulheres, o que é válido também, tá? Libertação. Ou não acontece nada, não é feito nenhum processo de libertação. Mas a cura interior, que é a cura da alma, as pessoas até falam que vão fazer. Só que na maioria dos chás, esse processo ele não acontece, que é trabalhar no profundo mesmo, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a angústia, o desejo de morte, não está sendo trabalhado. Eu elaborei esse livro, ele chama Florescendo em Fé, um chá para fortalecer a autoestima. Eu tenho ele aqui, irmãs, ele físico, mas eu tenho ele em PDF, eu passo ele para as pessoas em PDF. Nele tem toda uma estrutura para você montar um chá. Tem os preparativos, tem as dinâmicas, tem as instruções, a oração, tem o questionário para a gente trabalhar senso de valor. Tem tudo. E eu tenho, para a honra e para a glória do Senhor, sendo levada a muitos chás de mulheres. O Senhor me permite ser levada a muitos chás de mulheres para trabalhar essa parte emocional, essa parte da cura da alma mesmo, da cura interior, que que as pessoas confundem muito com a libertação, que a libertação também é válida. Mas a cura interior é o fechamento da libertação. Porque o que acontece? Se eu coloco uma carne podre lá em cima da minha pia e eu vou lá e bano a mosca,
O que vai acontecer? A mosca volta. Eu bano a mosca vai voltar. Eu tenho que retirar a carne podre. Então, no processo de libertação, que acontece instantaneamente, os demônios, eles são expulsos, eles são retirados daquela pessoa e os demônios vão embora. Mas se não há um fechamento, ou seja, se eu não concluo, se eu não expulso, se eu não mudo o meu comportamento, se eu não trato as minhas feridas, se eu não trato o trauma, os demônios voltam com mais sede. Então, eu preciso passar pelo processo de libertação, mas eu preciso também passar pelo processo da cura interior, que é curar feridas, é curar traumas, é curar esses machucados internos que às vezes nos impedem de crescer ministerialmente. Por exemplo, a ferida da paternidade. Se eu não curo essa ferida, mesmo que eu já tenha perdoado meu pai, perdoado minha mãe, se em algum momento da história eles me machucaram, mesmo que eu tenha perdoado, mas eu preciso tratar essa ferida. Porque se eu tenho essa ferida, muitas vezes eu não consigo acessar a Deus como pai. Se eu tenho a ferida da maternidade, muitas vezes eu vou ter dificuldade com os dons do Espírito Santo. Eu vou ter dificuldade em falar em línguas, eu vou ter dificuldade em muitas coisas. Então, essa é minha área de trabalho, tá? Quem quiser me procure lá no meu Instagram é Leida Damásio. E eu agradeço essa rica oportunidade de falar da palavra do meu Senhor.